E a Prefeitura de Florianópolis já começou a se preparar para colocar em prática o projeto da internação humanizada de pessoas em situação de rua. Paulo Miller está de volta com os detalhes ao vivo. Oi, Paulo. Ontem nós falamos, né, Marta, que na segunda-feira então foi sancionada essa lei da internação humanizada aqui em Florianópolis. No momento da sanção também já foi publicado o decreto para regulamentar com as regras, né? A gente falou que precisava ter regras ali para poder executar essa lei e colocar em prática. Então, a primeira a atitude que está sendo tomada pela Prefeitura é o treinamento das pessoas, ou seja, da equipe que vai fazer a abordagem nas ruas aqui em Florianópolis. Então, esse treinamento já começou ontem, então essa equipe está sendo preparada para, numa expectativa aí da Prefeitura, na próxima semana, começar essas abordagens às pessoas em situação de rua aqui na capital catarinense. A Prefeitura garantiu que essas abordagens elas não vão ser violentas, mas sim abordagens coercitivas, ou seja, abordagens humanizadas e que promovam aí esse atendimento humanizado para encaminhamento dessas pessoas em situação de rua para essa internação e para o tratamento. Então, há uma expectativa de que, pelo menos nesse primeiro momento, 20 pessoas em situação de rua possam ser atendidas e encaminhadas para a internação humanizada. Como que vai funcionar? Essa equipe multidisciplinar vai trabalhar durante todos os turnos, ou seja, durante o dia e durante a noite, aqui em Florianópolis. Ela faz a abordagem inicial dessas pessoas em situação de rua e aí vai encaminhar para o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Nesse CAPS, nesse Centro de Atendimento Psicossocial, essa pessoa em situação de rua vai passar por uma consulta com um psiquiatra. Na avaliação desse psiquiatra, é ele, esse médico psiquiatra, quem vai determinar ou não a internação humanizada. Se o médico entender que essa pessoa precisa ser internada, ela vai ser encaminhada para o IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria que fica em São José, cidade vizinha a Florianópolis, que é um equipamento público gerido pelo governo do estado de Santa Catarina. Daí ele vai fazer lá o processo de desintoxicação, que é a primeira parte do tratamento. Lá no IPQ, se o médico do Instituto, daí é um outro médico, não é do município, é um médico do IPQ, lá aceitar essa internação, o paciente ele vai ficar sob custódia do Instituto de Psiquiatria de São José. E ali ele pode ficar por um período de até 2 anos para poder ter alta. Então, daí é o médico que vai julgar, se ele precisa ficar todo esse tempo, é o médico que vai avaliar, ou se ele pode ter a alta antes desse período ali de tratamento. Então, essa é a primeira parte. Depois que ele receber a alta lá do IPQ, esse tratamento ele continua, tá, gente? A lei ela prevê, tá lá no decreto, para um tratamento ambulatorial, porque faz o processo de desintoxicação, e depois, claro, que ainda precisa de um tratamento mais complexo. Então, vai para um atendimento ambulatorial. Nesse atendimento ambulatorial, a Prefeitura disse que há algumas possibilidades. Ou você pode continuar esse tratamento, a pessoa em situação de rua, se tiver algum familiar, pode continuar o tratamento em casa, com acompanhamento ali, claro, dos profissionais de saúde, mas se ele não tiver qualquer tipo de vínculo, o próprio município vai fazer esse acolhimento e vai fazer essa continuidade desse tratamento ambulatorial. E daí pode ser feito de 2 formas. O encaminhamento para uma comunidade terapêutica, mas aí nesse caso, de encaminhamento para a comunidade terapêutica, ele só vai poder ser encaminhado por vontade própria. Ele não vai poder ser encaminhado para essa comunidade terapêutica por uma internação, por exemplo, involuntária, sem a vontade dele. Não vai poder. Uma outra possibilidade é ele ser encaminhado para um residencial terapêutico. E aí a Prefeitura já tem um custo estimado desse tratamento ali. Na comunidade terapêutica, varia entre R$ 2.500 a R$ 3.000, já que no IPQ já é o próprio Estado que banca esse custo, tá, gente? É o próprio governo do Estado, que já tem esse equipamento lá. No residencial terapêutico, daí que é uma outra situação, o custo é um pouquinho maior, entre R$ 8.000 e R$ 10.000 na avaliação da própria Prefeitura aqui de Florianópolis. O que vai acontecer depois, quando esse paciente tiver alta, essa pessoa em situação de rua tiver alta, já estiver apta a continuar esse tratamento fora do IPQ, depois ou para a comunidade terapêutica ou para o residencial terapêutico, ainda uma continuidade aí de um processo de reinserção social. Nesse caso, daí a Prefeitura pretende fazer essa reinserção social ali numa reformulação que está sendo feita no Complexo Nego Querido, na passarela Nego Querido aqui em Florianópolis, para poder dar formação
para essa pessoa, poder dar qualificação para essa pessoa, encaminhamento para o mercado de trabalho, dar dignidade de acordo com a própria prefeitura para que essa pessoa consiga depois também caminhar com as próprias pernas. Inclusive, um auxílio financeiro pode ser oferecido para essa pessoa em situação de rua para que ela possa começar aí essa vida nova. Então, são os primeiros passos, né, do que está sendo previsto, o primeiro treinamento das pessoas que vão trabalhar com essa abordagem. E aí, na semana que vem, uma expectativa então de colocar tudo isso que eu falei em prática. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Marta e Lucas. Obrigada, Paulo.